Capítulo 12. Estes são os reis da terra que os israelitas derrotaram e de cujas terras tomaram posse no lado leste do Jordão, desde o vale do Arnon até o monte Hermon, e todo o lado leste do Arabá. Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom e reinava desde Aroer, que ficava à beira do vale do Arnon, desde o meio do vale e sobre metade de Gileade até o vale do Jaboque, o limite do território dos amonitas. Ele também reinava sobre o Arabá até o lado leste do mar de Quinerete e até o lado leste do mar do Arabá, o mar salgado, em direção a Bet-Gesimote, e para o sul, ao sopé das encostas do Pisga. Também tomaram posse do território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que morava em Astarote e em Edrei, e que reinava no monte Hermon, em Salcá e em todo o Bazã, até o limite do território dos Gesuritas e dos Maacatitas, bem como em metade de Gileade, até o território de Sion, rei de Esbom. Moisés, o servo de Jeová, e os israelitas os derrotaram. Depois Moisés, o servo de Jeová, deu a terra deles como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram no lado oeste do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se eleva em direção a Seir, cuja terra Josué deu depois como propriedade às tribos de Israel, repartindo-a entre elas, na região montanhosa, na Cefelá, no Arabá, nas encostas, no deserto e no Neguebe, a terra dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Foram eles: o rei de Jericó, 1. O rei de Ai, que estava ao lado de Betel, 1. O rei de Jerusalém, 1. O rei de Hebron, 1. O rei de Jarmute, 1. O rei de Laquis, 1. O rei de Eglon, 1. O rei de Gezer, 1. O rei de Debir, 1. O rei de Geder, 1. O rei de Ormá, 1. O rei de Arade, 1. O rei de Libna, 1. O rei de Adulão, 1. O rei de Maquedá, 1. O rei de Betel, 1. O rei de Tapua, 1. O rei de Éfer, 1. O rei de Afeque, 1. O rei de Lassaron, 1. O rei de Madom, 1. O rei de Azor, 1. O rei de Sinrom-Meron, 1. O rei de Aksaf, 1. O rei de Taanaque, 1. O rei de Megido, 1. O rei de Quedes, 1. O rei de Jocneão, no Carmelo, 1. O rei de Dor, nas encostas de Dor, 1. O rei de Goim, em Gilgal, 1. O rei de Tirza, 1. 31 reis ao todo. Capítulo 13. Josué já era de idade bem avançada. Assim Jeová lhe disse: Você já é de idade bem avançada, mas ainda falta grande parte da terra para se tomar posse. Esta é a terra que falta: todas as regiões dos filisteus e as dos Gesuritas, desde o braço do Nilo, que fica ao leste do Egito, até a fronteira de Ecrom, ao norte, que era considerado território cananeu, incluindo as regiões dos 5 governantes dos filisteus, isto é, dos Gazitas, dos Asdoditas, dos Ascalonitas, dos Geteus e dos Ecronitas, a região dos Avins ao sul, toda a terra dos cananeus, Meara, que pertence aos Sidônios, até Afeque, até a fronteira dos amorreus, a terra dos Gebalitas e todo o leste do Líbano, desde Baal-Gade ao sopé do monte Hermon até Lebo-Amate, todos os habitantes da região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote-Maim, e todos os sidônios. Eu os expulsarei diante dos israelitas. Você só tem de reparti-la a Israel como herança, assim como lhe ordenei. Portanto, você deve repartir essa terra como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Junto com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas receberam a herança que Moisés lhes tinha dado do lado leste do Jordão, assim como Moisés, o servo de Jeová, tinha dado a eles. Desde Aroer, que fica à beira do vale do Arnon,
e a cidade que fica no meio do vale, e todo o planalto de Medeba até Dibom, todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até a fronteira dos amonitas. Também Gileade e o território dos Gesuritas e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon e todo Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Ele era um dos últimos refaíns. Moisés os derrotou e expulsou, mas os israelitas não expulsaram os Gesuritas e os Maacatitas, pois Gesur e Maacá moram no meio de Israel até hoje. Ele só não deu herança à tribo dos levitas. As ofertas feitas por fogo a Jeová, o Deus de Israel, são a sua herança, assim como ele lhes prometeu. E Moisés deu uma herança à tribo dos Rubenitas, segundo as suas famílias, e o território deles se estendia a partir de Aroer, que fica à beira do vale do Arnon, a partir da cidade que fica no meio do vale, e incluía todo o planalto junto a Medeba. Hesbom e todas as suas cidades que ficam no planalto, Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaás, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga, Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Moisés derrotou tanto a ele como aos maiorais midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, vassalos de Sion que moravam naquela terra. Entre aqueles que os israelitas mataram com espada estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. O limite do território dos Rubenitas era o Jordão. Esse território, com suas cidades e seus povoados, foi a herança dos Rubenitas segundo as suas famílias. Além disso, Moisés deu uma herança à tribo de Gade, aos gaditas, segundo as suas famílias. Seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos amonitas até Aroer, que fica em frente de Rabá, e ia desde Hesbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até a fronteira de Debir. No vale incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, o restante do reino de Sion, rei de Hesbom, com o Jordão como fronteira a partir da extremidade sul do mar de Quinerete, do lado leste do Jordão. Essa foi a herança dos gaditas, segundo as suas famílias, com suas cidades e seus povoados. Além disso, Moisés deu uma herança à meia tribo de Manassés, a metade da tribo de Manassés segundo as suas famílias. E seu território começava em Maanaim e incluía todo Bazã, isto é, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de tendas de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, e Astarote e Edrei, as cidades do reino de Og em Bazã, ficaram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, para a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Essas foram as heranças que Moisés lhes deu nas planícies desérticas de Moabe, no outro lado do Jordão, ao leste de Jericó. Mas Moisés não deu herança à tribo dos levitas. Jeová, o Deus de Israel, é a sua herança, assim como ele lhes prometeu. Capítulo 14. Foi isso que os israelitas receberam como herança na terra de Canaã, que lhes foi dado como herança por Eleazar o sacerdote, Josué filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos de Israel. A herança para as 9 tribos e meia foi por sortes, assim como Jeová havia ordenado por meio de Moisés. Moisés tinha dado herança às outras 2 tribos e meia no outro lado do Jordão, e aos levitas ele não deu herança entre eles. Os descendentes de José foram contados como 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam nenhuma porção da terra, a não ser cidades com suas pastagens, para eles morarem e para seus rebanhos e seus bens. Dessa forma, os israelitas repartiram a terra, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Então os homens de Judá se aproximaram de Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefuné, o quenizeu, lhe disse:
Você sabe o que Jeová falou a Moisés, o homem do verdadeiro Deus, sobre mim e você em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos de idade quando Moisés, o servo de Jeová, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e retornei com um relatório franco e honesto. Embora meus irmãos que foram comigo tenham desanimado o povo, eu segui a Jeová, meu Deus, de todo o coração. Moisés jurou naquele dia: a terra em que seus pés pisaram se tornará uma herança permanente para você e seus filhos, pois você seguiu a Jeová, meu Deus, de todo o coração. Pois bem, assim como prometeu, Jeová me preservou vivo durante esses 45 anos desde que Jeová fez essa promessa a Moisés, quando Israel andava no deserto. Hoje eu ainda estou aqui, com 85 anos de idade. E hoje sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora a mesma força que eu tinha naquela época, tanto para a guerra como para outras atividades. Portanto, dê-me esta região montanhosa, que Jeová prometeu naquele dia. Embora você tenha ficado sabendo naquele dia que havia ali os Anaquins, com grandes cidades fortificadas, certamente Jeová estará comigo, e eu os expulsarei, assim como Jeová prometeu. Então Josué o abençoou e deu Hebrom como herança a Calebe, filho de Jefuné. É por isso que Hebrom pertence a Calebe, filho de Jefuné, o quenizeu, como herança até hoje, porque ele seguiu a Jeová, o Deus de Israel, de todo o coração. Anteriormente, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Arba era o maior homem entre os Anaquins. E a terra teve descanso da guerra.